Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Valente, para quem ainda não conheceu, e eu fiz um vídeo falando sobre museologia. E agora eu quero falar sobre a minha segunda formação. Minha segunda formação é em tradução. É porque ela é meio confusa. Eu sou intérprete de Libras, mas eu também sou tradutora. Então eu também pego o português e traduzo ele para vídeos em Libras, que é um trabalho bem complexo, que é diferente da tradução simultânea. E também faço o caminho ao contrário. Então eu queria falar um pouco para vocês sobre a minha jornada com a língua brasileira de sinais. Isso mesmo, é uma língua e ela não é uma língua universal, ela é língua brasileira. Então, se a gente for para outros países, a língua dos surdos ela vai ser também daquele país. Então, a gente tem a língua portuguesa de sinais, a língua americana de sinais e assim por diante. Eu sempre desejei trabalhar com acessibilidade. Porém, quando eu era jovem, eu não sabia direito como isso seria possível e ficou como um sonho no cantinho. Aos poucos, eu fui tendo acesso à língua de sinais porque aonde a minha mãe morava tem uma comunidade surda muito forte, que tem um pastor surdo, tem um culto surdo, e eu via as pessoas se comunicando, tentava me comunicar de uma forma mais caseira. Até que na minha faculdade de museologia eu puxei a optativa de Libras, e ali não foi uma experiência boa, mas eu consegui aprender algumas coisas, e eu comecei a fazer curso nessa igreja que ensinava Libras. E ali eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, e eu resolvi fazer a pós-graduação em tradução, que é intérprete simultâneo. Foi a minha primeira, em 2017, porque aí eu queria realmente ter método, eu queria saber como me posicionar, como fazer, como ter uma postura. E aos poucos eu fiz esse 1 ano e meio, que foi maravilhoso, foi super legal. Foi na Faculdade Celso Lisboa, muitas pessoas falavam mal, mas na realidade foi assim, incrível. Fizemos um seminário gigante, chamamos várias pessoas, teve surdos, pessoas importantes. Em paralelo, eu queria um certificado oficial, então eu consegui ser sorteada no INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Eu já vinha tentando essa vaga há muito tempo e eu conseguia. Aí eu fiz 1 ano e meio, não terminei, porque eu já estava ficando muito cansada. E eu já sabia me comunicar, então às vezes eu sentia que por eu saber demais eu estava atrapalhando a turma. E era um desgaste muito grande. E aí eu já, mais ou menos no final de 2018, eu já estava trabalhando como intérprete de Libras. Então eu peguei esses certificados e eu já conseguia me desenvolver pelo mercado de intérprete. No ano passado, eu fiz uma pós-graduação no INES, junto com a PUC, que era de tradução. Então a gente pega o texto em português e traduz para glossas, que são palavras e termos que iria guiar numa tradução num vídeo. Então é como se fosse um telepoint que eu iria lendo e iria fazendo a tradução. Eu juntei a tradução de Libras em ambientes museológicos, de cultura, de arte, museu, centro cultural, para minha pesquisa também de mestrado. E foi assim incrível. Então foi como se unisse mesmo dois grandes sonhos na minha vida. Eu acho que foi muito proveitoso. Meu projeto de mestrado foi dentro do Instituto Nacional de Educação de Surdos, onde a gente levou uma exposição do Museu Nacional, que já tinha sido queimada, mas a gente conseguiu correr, refazer algumas coisas, porque a maquete era 3D, junto com a PUC. A gente acelerou e conseguiu fazer dentro do Instituto Nacional de Educação de Surdos. E eu fiz o ponto de vista de uma pessoa surda, uma criança, um adolescente, um adulto, sobre o museu. E foi assim, muito legal, foi
foi uma das maiores conquistas da minha vida. Eu vou botar o link, o meu trabalho de mestrado, e depois a gente faz um outro vídeo falando sobre minha terceira formação, que é Pedagogia e Psicopedagoga. Tchau!